recording. E se tem uma coisa que a gerência não pode reclamar, é do Anchor, a hospedagem usada para dar vida ao Fale com a Gerência. Ele é a forma mais fácil de se fazer um podcast para aqueles que não querem se complicar. Primeiro, que ele é gratuito, então essa despesa você já pode cortar. Segundo, que ele possui diversas ferramentas que permitem gravar e editar os episódios tanto pelo celular como pelo computador. Isso mesmo, dentro do próprio Anchor. Além disso, você não passa por nenhum perrengue na hora de distribuir seu podcast para os agregadores, porque ele faz automaticamente. Chegar ao Spotify, Apple Podcast e outros nunca foi tão simples. Não esqueçam de baixar o Anchor ou acessar anchor.fm para começar seu podcast ou escutar diversos programas. No momento, o Fale com a Gerência Gourmet não está mais aceitando reservas e a Chef Rain pede encarecidamente a compreensão de todos. No futuro, estaremos aguardando vocês para que possamos participar juntos de uma grande experiência gastronômica. Lembrando que quem quiser ajudar o Fale com a Gerência, o link do PicPay está na bio das redes sociais e explica quais são os benefícios de cada categoria. Não só isso, o Alô Alô Quem Fala precisa das histórias de vocês para se manter vivo e ativo. Não deixem de enviar os perrengues e indagações vividas para faleagerência@gmail.com, que eles, assim, vão ser comentados no futuro. Como vocês devem ter percebido, o assunto de hoje envolve cozinha, comida. Acho que todos nós podemos concordar que delícia. E para me ajudar a discutir alguns casos, eu convidei Caio San, do Refogado Podcast. Seja bem-vindo ao Fale com a Gerência. Oi, Ren. Oi, pessoal do Fale com a Gerência. Meu nome é Caio San. Na verdade, não é Caio San, mas eu me apresento como Caio San. E eu apresento o podcast Refogado, que fala sobre comida e cozinha. E também participo do Afropai, sobre paternidade negra. Ai, que sensacional! Eu não sabia dessa segunda parte. Sim, eu fui convidado para participar da bancada da segunda temporada do Afropai. E eu tô lá sempre agora. Nossa, vou super procurar depois para ouvir, porque eu acho muito Tá em legal tudo. ouvir outras vozes falando sobre a experiência delas, sabe? Então, Eu acho sensacional, eu achei esse convite muito legal, porque eu era ouvinte desde os primeiros episódios, né? E eu tava sempre lá comentando, e aí mudou a bancada e me convidaram. Eu falei, não, vamos lá, já que você é podcaster e tudo mais. Aí eu, putz, vamos! que experiência maravilhosa! Adorei. Eu tenho um menininho de, 3 anos. 3 anos, então... Qualifica você, com certeza. Qualifica. Na verdade, não é que eu esqueci, ouvinte, a idade do meu filho. Eu não sou um pai tão escroto assim. É que daqui a 4 dias ele faz 3 anos. Então eu fiquei reticente entre falar 2 e 3. Ai, eu total te entendo. As pessoas me perguntam, por exemplo, nem meu filho, sou eu mesma. Quantos anos você tem? Peraí, eu tenho que processar. Aonde eu estou? É março, abril? Peraí, calma. Entendeu? Eu fico confusa. Tá tranquilo. Sim. Acontece. Então, gente, por isso que a gente vai contar hoje com o expertise de Caio San para analisar um pouco os casos, né? Ou com a minha escrotice também, que rima com expertise. Ai, gostei. Que bom. Vocês estão vendo como é que eu sempre escolho as pessoas certas para esse podcast? Porque aqui a gente tá para julgar, entende? Bem ou mal, tanto faz. Eu amo cozinhar. E eu acho engraçado, gente, que eu cheguei a um ponto da minha vida que a minha tia de 78 anos às vezes me pergunta se eu acho que coisa X vai combinar com coisa Y. Aquela mulher é uma cozinheira de mão cheia, mas às vezes ela gosta de fazer umas perguntas pra mim. Eu acho que é um teste, Rain. Você acha? Eu acho. Tá te testando. Pronto. Mas assim, às vezes ela pergunta também o que pode usar pra acentuar o gosto, porque ela sabe que, como eu disse, eu gosto de cozinhar quando eu tô com disposição. Não é sempre, gente, eu não tô sempre disposta. Cozinhar realmente é uma arte. Você tem que dedicar um tempo. Eu não consigo fazer uma comida em 10 minutos assim pra ficar saborosa. Dá tempo. Entende? E aí ela faz umas perguntas, às vezes eu falo, que bonitinho. E é tipo, é uma curiosidade dela. Então você acha que para essa receita eu devo usar o assa rápido ou não? Gente, assa rápido é, na verdade, um querido da minha tia. Como a gente mencionou no episódio que ela participou sobre rabanadas. É uma folha que você põe no tabuleiro e torna o tabuleiro antiaderente e você não precisa usar gordura nem nada, não gruda. É muito bom e saudável, na verdade. Deixa aí a dica, para quem não conhecia. É tipo um papel manteiga? Ai, sim e não. Ele não é tipo um papel manteiga porque ele é um pouco mais grosso. Uma das partes dele é brilhosa e você usa a parte brilhosa em contato com a comida. Igual alumínio. Exatamente. Só que você só com ele já é maravilhoso. Não gruda nem nada. É bom.
A minha tia gosta de É que usar. você sabe que tem tipos de papel manteiga. Tem uns papel manteiga safado que não serve pra nada. E, por Sim. exemplo, o que eu uso pra fazer meus pães é o que não gruda, né? Uhum. Eu Deve sei, ser eu algo sei. assim. Deve ser uma coisa assim, mas eu gosto bastante. Mas eu acho que a sua tia é tipo Obi-Wan, assim. Só te testando. Ela Pode ser sabe isso. ela sabe a resposta que ela pergunta. E aí? O que você acha? A gente estava fazendo uma experiência com gelatinas há uns dias atrás, e na verdade fui eu que disse para ela como ela deveria seguir a experiência. Eu fiquei Olha feliz. aí. Aí, Olha aí. eu tive que parar de comer a gelatina porque eu tava comendo tanta gelatina que eu percebi que eu tenho alergia a corante. Putz. É. Aparentemente eu só posso comer gelatina em poucas doses, não tantas, Ah, igual eu com frutos do mar. Eu não posso comer muito senão dá reação. da reação. Tristeza. Mas pra você, não pra mim, por exemplo, eu não como peixe nem nada que venha do mar. Sério? Nada. Por quê? Então, assim, eu comi até uns 13, 14 anos, eu amava muito. Só que eu comecei a sentir enjoo, sabe, com o cheiro. Eu comecei e aí eu parei de comer tudo, porque Nossa, velho. me faz E mal. esse seria o dia mais triste da minha vida, cara. Não vamos pensar nisso, não. Vamos não. Tá bom. Vamos pensar nisso. Vamos logo começar as histórias. Assim, eu queria começar com tranquilidade esse episódio, mas eu acho que eu vou fazer, assim, tacar o pé já na porta, com a primeira situação escrita por Rice, underline. E eu editei o título para não revelar a situação toda logo de cara. Ela tem 26 anos e o namorado 23. Aqui, Caio-san, a gente às vezes começa a discutir já pelo título. Então você pode sentir à vontade para achar o que você já tá pensando dessa história. Tá bom. Eu sou a cuzona por estragar o arroz que meu namorado cozinha? Mas vamos lá. Assim, acho que é sim, mas ok, vamos conhecer essa história. Eu quero dizer pra gente que essa história, minha tia sabe dessa história, meu noivo sabe dessa história, todo mundo sabe dessa história, porque eu tive que contar pra todos sobre essa história. Eu me mudei com meu namorado no início do ano. Ele é meio desorganizado, então eu acabo arrumando um bocado das coisas. Ele sempre reclama que eu coloco no lugar errado as paradas, mas a verdade é que apenas sua falta de organização que deixa tudo assim. Ele continua me dizendo para parar de trocar suas coisas de lugar, mas moramos aqui juntos, então não vejo por que eu deveria parar de fazer isso. De qualquer forma, ele é quem cozinha mais por aqui, e eu diria que ele é muito bom fazendo isso. Uma coisa que me incomoda é que ele mantém vários sacos enormes de arroz na cozinha, que ele afirma serem tipos diferentes de arroz. Mas eu olhei para eles e eles são apenas o mesmo arroz branco. Eu disse que ele deveria colocá-los em um recipiente próprio. Mas ele insiste que está tudo bem do jeito que está. Mas a questão é que eu não acho que esteja bem do jeito que está. Então ontem, decidi arrumar todo o arroz, pegando um grande recipiente para colocar todos os sacos juntos. Joguei todos os 3 sacos lá e coloquei na despensa. Quando eu mandei uma mensagem para meu namorado e disse a ele onde coloquei o arroz, ele surtou completamente e disse que eu arruinei, entre aspas, o arroz. Ele me mandou uma mensagem dizendo que não posso misturar arroz basmati com arroz jasmim, mas é tudo arroz branco. Não vejo como é menos comestível. Quando ele voltou para casa, ele simplesmente começou a gritar comigo e foi muito doloroso porque eu estava fazendo um favor a ele. Eu sou a cuzona aqui? Então, eu já tinha respondido, então, um spoiler eu já tinha dado, mas agora eu posso dizer que é cuzona pra caralho. Velho, mano, puta que pariu, não é porque você não entende algo e algo não cabe na sua cabeça que esse algo é inválido. Saca? Tipo, imagina, arroz basmati, arroz arbóreo, arroz parabolizado, tudo misturado numa coisa só. E o cara, ela já revelou, ele é o cara que cozinha, ele tem a ordem dele. E eu só quero arrumar as coisas porque arroz é tudo branquinho, então dá pra colocar tudo junto. Porra, não, né? Não, né? Nossa, eu tô bravo, sério, eu tô muito bravo com essa mina. Nossa, velho, nossa, por quê? Por quê? Por quê? Eu teria a mesma reação que ele, cara. Eu teria a mesma reação. Porque a pessoa não tem um pouco de empatia. Puta que... Não, cara, não. É só isso. Cara, Não. imagina. Não, eu acho que eu ia tentar chegar e falar assim, sabe o que você vai fazer agora? Você vai tentar separar esses arroz aí. Só, tipo, eu sei que não ia dar certo, gente. Mas é pra ela ver como é que os arroz, na verdade, eles não são iguais. E ela vê que ia ter tem um mais magrinho, mais fino ali do que o outro, né? Ah, verdade. Cara, aqui em casa tem vários tipos de arroz. Porque eu uso arroz japonês, arroz basmati, arroz o tradicional, o parboilizado. Meu noivo usa arroz integral e um arroz integral, às vezes, diferenciado, que ele compra. Sim. Gente, cada arroz... Ninguém mexe nos arroz. O arroz tá no cantinho dele pronto. Hey, imagina...
Imagina a seguinte coisa, essa mina, ela namora um suposto bibliotecário, certo? Aham. Os livros na biblioteca pessoal dele, que é gigante, ele é um bibliotecário, ele gosta desse tipo de coisa, ele coleciona livros antigos. Eles estão separados por temas, por autores, né? Uhum. Então imagina que tem uma estante de novelas, tem uma estante de suspense, tem uma estante de ficção, tem Uhum. uma estante de livros técnicos de, sei lá, de engenharia aeroespacial, porque ele é tarado por engenharia aeroespacial, ele não teve infância. Tem uma estante de livros eróticos, tipo aqueles Pablo, Marcela, que vende na banca. Aí ela olha o interior de cada livro e ela fala: ah, são todas as páginas brancas com letrinhas pretas, é tudo igual, eu vou arrumar. Foi o que ela fez com arroz. Foi basicamente... Misturando tudo. Gente, agora, vamos usar o expertise de Caio San para explicar por que você não pode fazer isso. Vai, Caio San, explica para as pessoas, por favor. Olha, imagina o seguinte, vamos pegar o arroz comum, o arroz tio José do brasileiro, né? Uhum. É aquele arroz agulha tipo 1, que é um arroz que você consegue fazer em 15, 20 minutos, né? Dependendo da sua receita. Eu descobri que existem algumas receitas de arroz, não se faz sempre da mesma maneira, mas no geral você usa entre 1,5 a 2 vezes a quantidade de água para a quantidade de arroz que você tem quando você está fazendo. E é aquela receitinha, alho ou cebola, ou o que você quiser. Aí você já tem o arroz parabolizado, que é aquele arroz mais durinho. Sim. Arroz de self-service. Esse arroz já vai precisar de outro preparo. Aí a gente pula do parabolizado para um arroz arbóreo, um arroz de risoto italiano. Esse arroz não se faz de qualquer jeito, porque ele gera mais amido, ele fica mais colado. Aí você vai para um arroz de jasmim. É outro mundo. Aí você pode ir para um arroz integral, que, cara, é outra receita. Se você fizer um arroz integral igual arroz branco, você vai... Parece que tá comendo agulha, de tão duro que ele vai Imagina ficar. você fazer o quê? Porque minha tia fala, Renata, arroz branco é maravilhoso para fazer arroz doce. Imagina você pega lá e faz um arroz basmati pro arroz doce? Pro arroz doce? Arroz basmati pro arroz doce? Sabe? Não, mas tudo bem. Pois é. Mas aí é que tá. Faltou, não sei se coerência, empatia ou, sei lá, cérebro, porque, de fato, a pessoa arrumou pela estética. É arroz, é branco, é tudo igual. Foi isso, saca? É igual, imagina, você tem um saco de polvilho, um saco de açúcar, aquele açúcar flor, aquele açúcar que parece farinha, um saco de farinha padrão do mercado e um saco de farinha, por exemplo, para fermentação longa, que é rica em glúten. Aí você mistura tudo que é branco. É muito complicado. Gente, pelo Eu menos teria acabado esse namoro. se ela tivesse feito isso com feijão, pelo menos separar os feijões são mais fáceis, entende? Pois é. Mas eu teria acabado esse namoro. Não. Aí é falta de observação, é falta de você prestar atenção, porque é o cara que cozinha. A cozinha é o território do cara. Sim, mas você acha que a gente tem um lance aqui no Fale com a Gerência? Que foi um episódio que eu falei sobre como o iogurte iraniano não era o problema na história. E eu sinto que o arroz não é o problema aqui nessa história também. Existe algo muito maior ainda nessa história. É o fato de ela não conseguir respeitar o espaço dele. Com certeza, faltou empatia. E, cara, não é um colega de quarto, é sua namorada, cara. E ela joga na nossa cara, assim, como... Meu, imagina que ela tá com, não sei, uma tilápia fedendo, já que ficou 10 horas no sol dando na nossa cara. Cada palavra que ela lança é isso. Sim. Porque, meu namorado cozinha e ele fica bagunçando as coisas. Pra ele tá tudo organizado, mas pra mim não. Eu que sou legal, eu que sou organizadora, não tá legal. Mas é ele que cozinha sempre. Aí eu vejo aqueles sacos de arroz e ele fala: olha, eles são diferentes. Então pra mim tá ótimo, porque aqui é o meu território. Aqui é onde eu faço a operação da cozinha. E ela: não, mas é tudo arroz branco, então eu vou colocar tudo no meu armário. Mesmo ele dizendo 20 mil vezes que não é a mesma coisa, porque pra mim é a mesma coisa. Mesmo ele, que é o cara que cozinha, é o cara que entende, falou que não é a mesma coisa. Mas pra mim é, porque é tudo branco, então não importa. Eu também misturei açúcar, também misturei farinha, maisena, porque é tudo a mesma coisa, é tudo branco também. Eu também misturei todos os feijões, porque é a mesma coisa. Ai, você tá falando isso? Isso me lembra novamente a minha frase favorita, que no caso ela não é favorita, tá, gente? É a frase que eu acho que eu mais odeio nisso tudo, e é: ele diz que tá tudo bem, mas a questão é que pra mim não tá.
Pra mim, assim, isso não é sobre você, querida. É sobre o arroz e ele sabe disso. E ela continua batendo na mesma tecla. Tá tudo bem, mas pra mim não tá. Você que tem um probleminha, tia. Na verdade, agora 2, né? É. Eu espero que, novamente, desculpa, gente, se vocês acham que isso não é realmente algo pra terminar um relacionamento, eu acho. Eu também acho. É gravíssimo. É gravíssimo porque isso já denota que existe uma falta de empatia, uma falta de comunicação, a pessoa não quer ouvir. Não é que ela não ouve, sei lá, uma falha na comunicação. O cara não falou misturou meus arroz. Não, ele falou claramente. Sim. São arroz diferentes, deixe como está. Eu que cozinho, eu sei. Então não foi uma falta de comunicação. Foi realmente uma quebra de comunicação pelas vontades dela. Sim. É isso. Então, vamos guardando esse ódio aí, não sei, para a próxima história agora. Ela é da Bad Cooking 8675309. Eu sou acusona por fazer os filhos do meu namorado pararem de comer a comida da ex-esposa dele? Com certeza. É a mãe deles, não é? Mas vamos lá. Meu namorado se divorciou no ano passado e começamos a namorar alguns meses depois que o divórcio foi finalizado. Ele tem 2 filhos, 11 e 8 anos, de seu casamento anterior, e tem a guarda compartilhada deles. Por conta da pandemia, fui morar com ele logo depois de começarmos a namorar, já que ele precisava de ajuda com as crianças em casa. Na verdade, funcionou muito bem. As crianças e eu nos damos muito bem, e é muito bom estar por perto. Nem meu namorado nem sua ex-mulher sabiam cozinhar nada. Estamos falando de espaguete de macarrão enlatado ou macarrão com queijo de pozinho. Eu, por outro lado, sou uma grande fã de comida e adoro cozinhar. E agora sou responsável por cozinhar a comida da casa. Aqui está o problema. Agora que as crianças sabem qual é o gosto de uma comida de verdade, elas totalmente se recusam a comer qualquer coisa que a mãe deles cozinha para elas. A ex exigiu que eu parasse de cozinhar ou mandasse dinheiro para pagar o delivery que ela tem que pedir para cada refeição. Obviamente, essas são exigências ridículas, mas para manter a paz, eu me ofereci para cozinhar comida extra suficiente para as crianças levarem para casa dela e durar uma semana. Essa sugestão enfureceu ainda mais a ex-mulher dele, que disse que eu estou insultando e diminuindo a importância dela como mãe e que preciso parar de agir como uma mãe para os filhos dela. Eu sou a cuzona aqui? Bom, aí a gente já tem um ponto mais delicado, né? O Ren, o pessoal do Reddit geralmente é norte-americano, certo? Então, tem o pessoal, de fato, ali dos Estados Unidos, o Canadá, tem umas pessoas que vêm da Inglaterra, outros da Austrália, tem brasileiro lá também, tem um monte de gente de todos os lugares do mundo, mas isso aqui com certeza é Estados Unidos. É porque uma vez eu escrevi um tweet respondendo um vídeo que eu vi de uma estadunidense fazendo mac and cheese, não sei, eu não entendo a tara deles, só que ela derretia uma embalagem completa de Cheetos. Ai, não, para com isso, essa gente pra misturar no mac and cheese, era um bagulho laranja. É a personificação do Satã. E ela come, aí eu tive que responder, cara, norte-americano não reconhece comida nem se mordesse eles na bunda. Comida de verdade. E o caso dessa ex é que, cara, ela deve cozinhar. Lembra daqueles comerciais da 1406? Esqueci o nome. Não era da Polishop, era que vendia Amber Vision, facas Guinso, esse tipo de coisa. Lembra que sempre aparecia uma dramatização de uma pessoa sem o produto e ela sempre parecia muito perdida, tipo, nós estamos vendendo novas Tupperwares porque você estava perdido com as Tupperwares. Aí mostrava um ator, assim, abrindo o armário e caindo um monte de pote na cabeça dele, não sabendo lidar. E as pessoas desaprendiam a viver, saca? Na dramatização. Eu acho que isso era real. O norte-americano, ele não sabe, no geral, assim. O afegão médio lá dos Estados Unidos, ele não sabe cozinhar. E o problema dessa mãe, que é a ex-mulher do namorado da moça, provavelmente ela realmente não sabe cozinhar. Agora, se os filhos estão recusando a comida dela com um novo referencial da madrasta, que culpa a madrasta tem? Eu não acho que ela tenha culpa, entendeu? Eu não acho que ela seja cuzona nessa história, coitada. Ela tá tentando ajudar as crianças. Nesse caso, ela tem toda a razão e a gente tá lidando com uma xaropinha ali, que é a ex, porque já tem o peso de ser ex, que já te coloca um peso muito grande, né? E o peso da recusa dos seus filhos, né? Tipo, de comer a sua própria comida. Mas quando a sua comida parece, sei lá, lixo radioativo de Chernobyl, você deveria entender. Eu acho que as alternativas que ela dão
não são umas absurdas. Em vez dela pensar, vou aprender a melhorar minha gastronomia aqui, minha culinária, ela fala, você tem que mandar o dinheiro para pagar o delivery que eu tô tendo que pagar, ou você tem que parar de fazer essa comida aí que você tá fazendo para dar para os meus filhos, e isso, no caso, as sobrinhas, toma aqui, leva para sua casa para você comer quando der. Você tá dizendo que eu sou uma péssima mãe, é isso? Gente, eu só tô dizendo que eu tô dando uma comida aqui para criança. Aí eu acho que estão misturando os dois canais, porque existe um problema de maternidade, né? Uhum. Só que a ex está misturando a questão de ser ex, tipo, ela em contato com a nova namorada do seu ex-marido. Sim. Então, quando ela exige que ela pare de cozinhar, que ridículo, que ela pare de cozinhar, ou que ela mande o dinheiro do delivery, é justamente porque ela tá encrencando com a ex. Qualquer outra pessoa que não fosse a atual do marido, acho que ela não ia fazer exigências tão idiotas assim, saca? Existe uma observação nessa história, e eu vou contar para vocês. Eu sei que o período de namoro parece estranho, e as pessoas inevitavelmente perguntarão, você teve um affair? A resposta é não. Eu e meu namorado éramos amigos há anos, desde antes dele conhecer sua ex, na verdade. Mas nada de romântico aconteceu entre nós até depois do divórcio. Você acha que isso pode ainda ocasionar mais ainda o ódio da ex? Olha, é igual qualquer filme. Quando aparece uma arma no filme, ela vai ser usada. Essa informação que a nossa querida... Esqueci o nome dela, do Nick. Nosso Nick de vários números. Bad Cooking. Bad Cooking, que a nossa querida Bad Cooking colocou. Essa informação tá batendo no inconsciente, agora no consciente dela. Eu acho que existe algo aí. Eu acho que a Bad Cooking, ela tá, de alguma maneira, também dando uma espizinhada. Ela tá aproveitando a condição de atual mulher do ex-marido. Eu não acho, Talvez. Eu não vejo isso. É porque essa informação aparece de graça, Ren. Ela não apareceu de graça. É porque o Reddit não é o lugar mais gentil do mundo. Então ela falou, olha só, eu vou me justificar logo antes que as pessoas comecem a jogar um monte de M na minha... Entendeu? Mas assim, eu acho que essa não é uma questão que a gente tem que analisar de fato. Isso daí eu acho que não é o principal nessa história. O principal é uma ex que deve cozinhar igual, não sei, igual meu cachorro deve desenhar, né? Mas foi o que ela disse, eles não sabem cozinhar. Era espaguete com macarrão enlatado e macarrão com queijo de pozinho, que é aquele mac and cheese da Kraft, que é bem... Exato, eu já comi, hein? Aqui vende. Eu também já comi. Assim, em momentos de desespero, tava 99 centavos, gente. Assim... Eu comi por curiosidade, pela ciência. Eu adoro fazer coisas pela ciência na cozinha. E, olha... Tem coisas piores, não tem? Tem, sim, tem coisas com certeza. Piores. Tem coisas piores. Tem uma versão de uma marca chilena chamada Carosia que é pior, por exemplo. Então, tem coisas realmente piores. Mas eu absolvo a nossa Bad Cooking porque ela tá fazendo o melhor dela. Sim. Ela tá fazendo o melhor dela. Ela não vai parar de cozinhar na casa delas só porque a outra... Vai pagar delivery porque a mãe é uma escrota que não sabe cozinhar. Gente, eu não entendo por quê. Meu Deus do céu. Mas aí é que tá, eu acho que tipo, ela tá misturando dois canais. Ela tá misturando a raiva da atual com o lance da cozinha dos filhos. De tipo, quer queira ou quer não, a relação entre mãe e filhos muda quando você para de cozinhar pros seus filhos, né? E deve ser doído. Vamos tentar ser o advogado do diabo. Deve ser doído. Mas eu acho que o mínimo é você pensar, será que a comida que eu faço não é venenosa? Será que eu podia, sei lá, ver um pouquinho de Ana Maria Braga aqui dos Estados Unidos, Food Network? Ver o... como é que chama aquela moça que eu adoro? Ela tem um sobrenome italiano. Bom, não vou lembrar agora. Sei lá, a Giada do Food Network. Giada. Vou ver a... Não é ela, é a Scarnatelli, alguma coisa assim. É uma de cabelo preto, que eu adoro ela. Mas vamos lá, vamos pela Giada, que a Giada é o nome mais fácil. Então, ela é de fato. Será que eu não devo olhar a Giada e reconhecer que comida a gente compra no mercado e essa comida não tá numa caixinha onde você esquenta 3 minutos no micro-ondas, comida é outra coisa? A gente tá falando do país que, né, o número de obesidade por pessoas não se alimentarem bem é enorme. Pois é. Afinal, fast food pra tudo.
fast food pra tudo, assim, tipo, pra que cozinhar? E é engraçado, né, que se você vê na televisão, os americanos sempre têm cozinhas gigantescas. É um negócio invejável, enorme, aquela geladeira de 3 metros de altura, saca? Tudo mal Geladeira do tamanho do meu utilizado. quarto. E pra guardar coisa congelada, saca? Só isso. É, e Budweiser. É isso. Vamos então para a próxima história. Essa Vamos lá. história de agora é do Horn Pupsy e talvez algumas pessoas acabem se identificando de alguma forma. Pausa. Ah, Horn Horn de Pupsy. chifre, eu imagino, né? Ah, ok. É. Então vamos tirar esse Y que eu imaginei. Não tem Y, não. Eu acho, não tem o Y, mas eu vou tentar pensar o lado menos negativo aqui. Eu imaginei o Y, falei, opa, o que tá acontecendo? Eu sou o cuzão por não mais querer comer a comida feita pela minha namorada? Sim, mas vamos lá. Eu gosto que tudo você diz sim. É porque, pelo sim, pelo não, já temos uma resposta. Minha namorada veio morar comigo há pouco menos de um ano e começou a cozinhar como um hobby há cerca de 6 meses. Ela adora. Comprou todos os tipos de utensílios, maquinários, livros de receitas e adora adicionar seu próprio toque, o seu diferencial. Ela também só trabalha meio período, então tem bastante tempo para seu hobby. Você provavelmente está pensando, ótimo, chegar em casa e encontrar uma refeição caseira. Mas não poderia estar mais longe da verdade. Ela literalmente não sabe cozinhar. As melhores refeições que ela já fez foram medianas ou insossas, mas geralmente ela serve alguma porcaria brutalmente temperada demais. Eu realmente ficava com medo de voltar para casa porque precisava comer aquilo. No começo, eu achei que ela era uma iniciante no mundo da culinária. Então, merdas acontecem. Eu comi e fiz críticas construtivas. No segundo mês, comecei a ser um pouco mais franco, já que sempre voltava para casa e encontrava aquilo e eu não podia dizer para ela o quão má cozinheira ela era. Então, comecei a dizer para ela me esperar até eu chegar em casa para que pudéssemos cozinhar juntos. Mas não. Ela já tinha terminado quando eu chegava em casa. No terceiro mês, cansei disso e continuei tentando fazer com que ela me deixasse trazer comida da rua ou cozinhar quando eu chegasse em casa. Não tive muito sucesso. No quarto mês, pedi a ela que parasse de cozinhar para mim. Novamente, ela não me deu ouvidos. Tive outra conversa séria com ela sobre isso, tentando dizer a ela da maneira mais gentil possível que ela não era uma boa cozinheira e que, por favor, esperasse eu chegar em casa para que pudéssemos cozinhar juntos, ou que ela fizesse comida apenas para ela. De novo, fui ignorado. Então, há cerca de um mês, parei de comer o que ela faz. Ou eu pego algo no caminho para casa, ou eu cozinho sozinho quando chego em casa. Obviamente, ela continua ficando brava, porque ela geralmente já fez a comida. Mas parece que ela finalmente entendeu e parou de fazer comida para mim na semana passada. Mas agora tenho que lidar com a irmã e a mãe dela me enviando mensagens sobre eu ser um cuzão, estar ferindo os sentimentos dela e como a maioria dos caras se sentiriam felizes. Eu me sinto um pouco babaca, mas parece que tentei todos os caminhos sem sucesso. Então a única coisa que me sobrou foi me recusar a comer. Eu sou o cuzão? Difícil. Difícil porque eu não sei se eu devo acreditar em tudo que ele diz que fez. E da maneira que ele diz que fez. O que Eu você acha? sei que... Então, deixa eu explicar. Eu geralmente dou minha opinião só depois que as pessoas dão a opinião deles. Mas eu vou falar só o seguinte. Claramente, novamente, é o Reddit. E sempre vai ter homem tentando manipular as palavras lá para tentar parecer como a pessoa certa. Ok. Mas dessa forma aqui, eu tô protegendo ele. Eu tô do lado dele, tá? Eu vou ser bem sincero, eu tô do lado desse cara. Certo. Eu vou acreditar nas palavras dele. E segundo as palavras dele, ele tentou o máximo de comunicação possível. Ele fez todas as coisas que estavam no livrinho. Segundo ele fez tudo que era possível e, por fim, tomou a única alternativa que sobrou. Pra mim, assim, eu acho que ele não é o cuzão se tudo que ele falou é verdade. Olha, contando todas as etapas que ele passou, eu vou dar uma de detetive aqui. Se você for ver etapa por etapa, eu acho que a sogra dele e a cunhada dele já estariam enchendo o saco dele há muito tempo. Só que, segundo ele, elas só estão enchendo o saco dele agora que ele deixou de comer. Sim. Você não acha, não, que depois que ele falou que a comida dela era ruim, que esperasse, isso é o tipo de coisa que você falaria pros seus parentes, não é? Não, total. Mas às vezes, o que acontece? Ouve isso. Olha o que eu penso. Eu sinto que ela acha que a comida dela é gostosa, porque na verdade era a comida que a mãe dela fazia na casa dela. Que o paladar delas é idêntico, então ela não tem muita noção do que é uma comida gostosa ou não. Tem gente que demora muito tempo para entender de fato o que é uma comida gostosa. De fato. Eu também pensei que ele podia ser um daqueles guris de
de 11, 8 anos que cresceu. Ele tá com o paladar bagunçado já. E ele não sabe exatamente o que é bom e o que não é. Porque certo? quando eu comecei a ler, eu estava muito preocupada nessa história. Porque eu falei, vai ser um daqueles homens que só reclama e não tenta fazer nada. Uhum. Do tipo, que ele tá incomodado, vai pra cozinha e faz. Só que aí ele me diz, na história dele, que ele foi pra cozinha fazer. Aí é que tá. Aí é por isso que eu estou desacreditando um pouco da história dele. Porque quando ele sugere, não, eu chego e a gente cozinha junto, eu acho que ela gostaria de fazer isso. Né? Não sempre continuar no mesmo, entre aspas, erro, que eu não acho que ela esteja errando. Ela tá fazendo o melhor que ela pode. Né? Então, quando ele fala, não, a gente vai cozinhar junto, em algum momento dá tempo de você cozinhar junto. Esse cara não trabalha 7 dias por semana. Imagino eu. Né? Porque se trabalha e, pelo amor de Deus, né? Só que eu acho que vai chegar um momento que essa moça vai cozinhar para outra pessoa. Porque essa relação tá fadada ao fracasso. Isso me lembra até uma história do Nelson Rodrigues. Só que é o inverso. Da vida como ela é. Que o cara, ele tinha a mulher dele, a família dele e a amante. E as duas cozinhavam maravilhosamente bem. A questão é que ele já estava ficando saturado de comer tanta coisa. Ele não tinha mais estômago. Então, aí teve um dado momento em que a amante dele fez feijoada. E aí ele saiu do trabalho, foi lá na casa dele, na casa dela, e teve que comer a feijoada. Afinal, né, ele tá sendo um desonesto, putardão, safado e mantendo duas relações. Aí ele comeu a feijoada e, de fato, ele amava a comida das duas. E ele tinha que comer para agradar as duas, porque imagina, né? Aí, ele suando, secando o suor da testa, ele voltou pra casa da mulher e a mulher tinha dobradinha. Meu Deus do céu! Ele falou, eu não aguento mais, e atirou na própria cabeça. Mas essa situação é diferente, mas me lembrou isso. Por quê? Em dado momento, essa mulher vai acabar desmanchando com esse cara, porque comida é uma das coisas fundamentais da vida e de uma relação, certo? Então, quando numa relação não cozinha bem, ou que uma pessoa não gosta do que a outra pessoa cozinha, já é uma quebra. Só que eu tô vendo um padrão aqui, hein? O padrão da comunicação. O americano não ouve ou não sabe falar. Cara, de novo a mesma deixa coisa. eu te revelar um negócio. Nesse podcast, todas as histórias são sobre comunicação. No fim das contas, tudo é sobre comunicação aqui. A pessoa simplesmente ignora. Olha, tipo, imagina o cara falando com a mulher dele. Não, é que a sua comida é meio estranha e tal, vamos cozinhar junto. Beleza, vamos cozinhar junto sim. Dia seguinte. Já tá pronto aqui. Não, mas vamos tentar, tal. Beleza, vamos tentar. Dia seguinte. Olha essa comida aqui. Ok. Eu não sei como pessoas comida sustentam relacionamentos sem comunicação. Eu não sei como elas sustentam sem ouvir uma outra pessoa. Eu não sei. Tá aí um monte de relacionamento assim, né? Mas o americano, ele realmente se recusa a ouvir, né? Se esse cara diz exatamente a verdade, realmente a mulher dele não ouve nada. Só que eu, por todas as etapas e como ele explicou tudo certinho, eu tendo a desconfiar dele. Eu juro pra você. Você pode achar que tá sendo uma fanfic. Que é não mentira. uma fanfic, mas se isso realmente aconteceu, não foi desse jeito. Não foi desse jeito. Eu acho que já escalou pro primeiro grau, que é o cara não gostar da comida e pedir pra cozinhar junto dela, pro último grau. Pra ele falar, não, eu não vou comer não, e é isso aí. É mais fácil, porque isso foi uma quebra muito forte. E a não ser que ela esteja cozinhando de fone de ouvido, escutando, sei lá, qualquer coisa, né? Música e não ouvindo ele, é muito estranho. É muito estranho. Porque... Eu não tô aqui pra mudar a sua ideia, não. Eu tô aqui só pra ouvir você. Vamos imaginar, Ren. Vamos imaginar. Foram umas 4 ou 5 etapas dela falando ok e repetindo a mesma coisa. Então, ou ela tem realmente um problema de escutar esse cara e ela é um personagem caricato do Animaniacs, tá ligado? Tipo, eu entendo. Isso parece uma sketch de humor. Por exemplo, minha supracitada tia. Quando ela sabe que eu gosto de alguma coisa, ela insiste em ficar fazendo essa uma coisa até eu dizer pra ela parar. Sim. Quando eu digo pra parar, ela para, graças a Deus. Mas eu não, por exemplo, hoje em dia, gente, eu não como ovo maltine, eu não tomo nada com ovo maltine. Por motivos de quando o ovo maltine foi lançado no Brasil, eu gostei do ovo maltine e
E tudo na minha vida tinha ovo maltine. Eu sei como você se sente. Então, eu peguei meio que um enjoo do ovo maltine. E aí foi nessa época que eu era muito criança. Mas aí depois eu fui percebendo que isso era um padrão na minha vida. Quando eu tava na adolescência, eu falei pra minha tia que eu queria danoninho. Aí ela comprou danoninho pra mim. Aí na semana seguinte tinha danoninho de novo. E na outra semana também. E aí eu tive que sentar e falar. Não, eu tava com vontade de danoninho naquela semana. Uhum. São 2 semanas depois, eu já não estou mais com vontade de danoninho. Eu tô comendo só porque tá aparecendo na geladeira. Pra não estragar. Por favor. Mas entenda o seu padrão, que é o meu mesmo padrão com a selga, quando eu falei pro meu pai que eu gostava de acelga e hoje eu não como. Selga, Mas coitado. Esse é um padrão de eu gosto de. Sim. O padrão que ele mostra é o contrário. Eu detesto isso. Por quê? A sua tia, assim como meu pai, eles queriam bajular o seu pequeno infante ali. Sim. Eles queriam, de fato, alegrar. Meu pai queria me alegrar e também queria que eu comesse verdura, no meu caso. E a sua tia queria te alegrar com ovo maltine, com danoninho. Porque isso realmente é muito legal. Quando eu dou alguma coisa pro meu filho que ele gosta, é muito legal. Por exemplo, há pouco tempo eu fiz bábica. É um pão enrolado com chocolate, delicioso. Meu filho amou e é gratificante, saca? Só que a resposta que ela tá recebendo não é gratificante, é muito pelo contrário. Será que ela acha que ela vai melhorando cada vez que ela for cozinhando? Entendeu? Tem essa questão que ela compra vários utensílios e gosta de cozinhar nesse meio período. Eu acho que ela tá tentando. Por isso que eu acho que, tipo, sei lá, come um pedacinho e pronto. Se ele quiser manter a relação e seja sincero sempre. Nunca fale que você gosta de algo que você não gosta, porque você vai comer isso a sua vida toda. Ai, sim. Então, tinha várias histórias assim. Aí eu, não, pera, não, também não. Porque uma pessoa acidentalmente disse que gostava e tava lá toda hora fazendo e ele não conseguia mais dizer que, meu Deus do céu, não, eu não gosto, por que isso tá acontecendo? Sabe? Porque você tentou ser gentil com uma mentira. É melhor você falar, olha, eu não gosto muito disso, saca? E simples. Então vamos para nossa próxima história. Vamos lá. É o que eu imagino ser um horror para quem ama cozinhar. Ela é bem pequena, ela é bem pequenininha mesmo. E ela é da Magical Heart Suite. Ela veio lá do Just No Mother-in-Law, que agora, assim, decidi que será apenas não sogrinha. É uma subreddit inteira sobre coisas e histórias envolvendo sogras. É um pouco complicado aqui no lugar. Eu sempre acho estranho. Tô vendo. Esse título não tem muito o que se discutir, mas um olá para todos que estão sofrendo ao comer a comida nojenta de suas sogras durante as festas de fim de ano. Esse é o título, tá? Ela já chegou como? Pá! Já resolveu bem. Minha sogra não usa sal, pimenta ou qualquer tempero. O método de cozimento preferido dela para vegetais é fervê-los até que você possa amassá-los com um garfo. Couve de Bruxelas, cenoura, brócolis, qualquer coisa. O peru que foi cozinhado com 2 dias de antecedência é reaquecido no forno por 3 horas até ficar seco como um osso. Meu Deus. O molho aguado vem de um pacotinho. O que piora ainda mais as coisas é que ela sempre reclama do quanto dá trabalho fazer esses jantares. Fica extremamente estressada, mas não deixa ninguém ajudar. Então reclama que ela tem que fazer tudo sozinha. É isso. É essa história. E, Caio-san, o que eu quero que você comente sobre essa história? Primeiro eu quero que você dê a sua impressão, porque você fez vários... sabe? Bom, essa primeira parte eu só comento que, cara, que horror. Acho que essa sogra é a moça que cozinha pro namorado que gerou filhos e cresceu e tudo mais. Não, mentira, que ela tá tentando. Eu ainda sou a favor da pessoa que tá tentando. Eu sempre sou a favor disso. Eu sou a favor do erro. Mas... Se você é errando que você aprende, né? Eu imagino, Exato. Eu espero que as pessoas aprendam. Algumas gostam de errar mesmo, não de aprender. Mas, enfim. É que, cara, você já pega uma coisa que é viva, que são os legumes, são os vegetais. Você ferve eles, já tirando tudo quanto é sabor e textura deles. Que uma das coisas mais importantes dos vegetais é o sabor natural deles e a textura. Então você ferve tudo, aquele negócio, blá, aquela cor, blá, e se amassar com... não. Eu tenho um método para cozinhar vegetais. Eu gostaria de saber, legumes, assim, coisas que ela disse. Gostaria de ver se Caio-san aprova. E se não aprovar, ele pode dizer um método melhor para... não, mas quem sou eu também, né? Mas você é o perito, você é o especialista. Você tá aqui por conta disso. Eu sou um engodo, mas vamos lá.
Geralmente, eu gosto muito de vagem, cenoura, né? Uhum. E brócolis, claramente. Então, eu geralmente faço eles no vapor. Eu acho excelente fazer coisas no vapor, principalmente brócolis. Porque o brócolis, quando você ferve ele, ele tende, se você perder o ponto da fervura e não blanquear ele depois, né, passar água gelada com gelo para ele manter a textura, que é justamente o que eu tô falando, ele vai ficar aquele negócio mole, assim, aquele negócio que... É, eu não vou ser mais específico, mas é aquele negócio mole, saca? E quando você cozinha no vapor, ele mantém a textura dele, ele mantém os açúcares, porque brócolis ele tem um certo dulçor dentro dele. E quando você ferve ele demais, ele perde isso. E cenoura também, cenoura é muito doce. Isso contrasta muito com outras coisas, quando você tá comendo junto com outras coisas, saca? Sim. Então eu acho legal. Ai, que bom. Porque eu acho que é a melhor forma de controlar, entendeu? O cozimento. Você controla bem e você não perde muitos nutrientes, não fica aquela água atingida e aquele legume molengo que você amassa com o garfo da sogra. Sim. Agora, o peru é um bagulho dificílimo de você fazer. Acho que eu não teria nem saco de fazer um peru pro fim do ano. 6 horas, fica fazendo um monte de coisa. Gente, não, pelo amor de Deus, tem que ficar tomando conta, não pode abrir. Você sabe como é que a gente faz comida aqui no Brasil? Toda hora a gente tem que ficar usando o forno e abrindo, pegando... Imagina. Pois é. E peru, ele tem uma carne muito dura. Você tem que saber fazer isso. Agora, se você faz ele 2 dias antes, depois você mete 3 horas... cara, o peru já é meio seco quando você não sabe fazer. Sim, verdade. O peru já é meio seco quando você não sabe fazer. E você mete ele no forno, depois de feito, depois de cozido, depois de ele ter perdido muito da sua umidade, mais 3 horas... Olha, realmente, eu preciso dar todos os meus pontos para esse cara que escreveu, porque, pelo amor de Deus, cara. Com certeza, não foi um cara, não. Foi a mulher. Ah, foi a mulher? Foi a mulher. Puta, mais ainda, pelo amor de Deus. E o lance, gente, é que isso me lembrou uma história, e eu vou contar para vocês. E Caio Sam pode ficar chocado também. Olha aí. Tinha uma conhecida que ela casou com um cara, e o casamento deles não durou tanto tempo assim. Vocês vão entender por quê. E ela fazia o que muitas pessoas fazem no mundo, né? Ela separava o final de semana para fazer a refeição da semana e guardava no congelador para ir esquentando ao longo da semana, né? Só que o marido dela não comia, porque ele só comia comida fresquinha. Então, ele tinha que sempre ir para casa da mãe dele, que, graças para ele, ficava ali perto. Então, todo dia ele ia almoçar e jantar na mãe, porque ela fazia, no caso, para ele, refeição prontinha ali na hora. Porque senão ele não come feijão, arroz, nada dessas coisas. Eu posso comentar já? Claro, sinta-se à vontade. Olha... E reclamava disso, entendeu? Reclamava que a mulher não fazia comida pra ele. Aí a mãe dele falou, nossa, que horrível, sabe? Aquelas situações. Olha, é por isso que essa relação não durou muito tempo. Esse cara, ele foi acostumado pela mãe, pela conjuntura, provavelmente, do tempo dela, provavelmente ela seria uma dona de casa, a ser o reizinho da casa. E ele acha que tudo tem que estar do jeitinho que ele gosta, e ele vai na casa da mamãezinha, e ele deve ter escolhido uma casa bem perto da mamãe por causa disso, né? Porque ele gosta de ser bajuladinho e comer feijão fresquinho e arroz fresquinho, porque a mamãezinha... Mano, vai tomar vergonha na cara, puta que pariu. Ah, não, cara. Nossa, como não gosta de gente assim, hein? Puta que pariu. Velho, toma vergonha, seu vagabundo. Minha tia, gente, vou ensinar enquanto ele xingou, deixa eu diminuir o xingamento dele aqui. A minha tia, ela me ensinou uma técnica muito boa para arroz também, que, sabe aquelas panelas a vapor? A panela já a vapor mesmo. Ela vem 2 partes, a parte de cima que você tira e a panela, no caso. Eu não sei se tem um nome específico. Mas a minha tia me ensinou uma coisa muito legal. Você congela o arroz depois de pronto, e aí no dia que você for comer o arroz, e você quer ele fresquinho, você põe no vapor, ali naquela panela. E ele vai ficar molhadinho, ele vai ficar fresco. Você quer essa experiência de fresco? Faz isso, então. E ele é o famoso caso do tá incomodado, faz a própria comida. Desculpa. Mas o Ren, ele não quer a experiência de fresco, ele é o fresco da situação. Pelo amor de Deus, cara, ir pra casa da mamãe reclamar da sua mulher que tá lá cozinhando durante a semana, que provavelmente a mulher dele trabalha. Eu vou deixar bem claro, era professora, gente, então vocês já sabem, né? Puta merda, velho, a mulher dele trabalha, deve trabalhar que não é uma condenada, porque pra ser professor no Brasil você tem que ser muito guerreiro, cara.
ou ter um karma do tamanho do Maracanã, um dos dois. E ela faz a comida justamente, olha, pequeno animal, coma durante a semana, você não vai morrer de fome. Ou esse filho de uma boa mãe, porque a mãe dele é boa apesar de tudo, só que ele tá muito mal acostumado, podia aprender a cozinhar. Sempre Porque a uma mulher opção. não tem que cozinhar. Isso não é dever da mulher. É só ele pegar e cozinhar. É só isso. Ai, eu não gosto de comida congelada. Amigão, aprende. Você não tem mais 5 anos, apesar de parecer. E apesar de achar que tem. Saca? Nossa, que raiva disso. Nossa. Essa história me lembrou isso, claro. Mas é o que eu penso que deve ser mó triste comer, porque o método de cozimento dessa sogra aqui, dessa história que eu contei pra vocês, é o método de cozimento que você faz pra uma criança que não sabe mastigar ainda, entende? Porque você tem que... Depois de um tempo, você tem que ir apresentando a textura para as crianças. Mas, quando a criança não consegue mastigar e você quer começar a fomentar aquele negocinho, você dá sim. Entende? Eu vou... Vai dizer que não. Pode falar. Não, Você sim, é pai. mas eu vou ser partidário do BLW aqui, Baby Led Winning, que é quando você dá alimentos frescos depois dos 6 meses, pelo amor de Deus. Sim. E vá consultar seu pediatra e tal. Se você pode fazer isso com seu filho. Mas nosso filho, ele começou a comer com 6 meses, que é a idade recomendada por todos os pediatras. Antes disso, só leite. Só leite. E não tem leite fraco, galera. Mas beleza, não vou entrar nesse assunto. não é da minha alçada. Aquele agora, momento, anotando né? para outro tema. Ok. Pai. É porque tem a lenda de que algumas mulheres têm o leite fraco. Né? Então tem que dar fórmula para as crianças. Mas enfim. Mas vou ser bem sincero, gente. Eu não fui uma criança amamentada porque eu rejeitei o leite de minha mãe. Mas aí Outros tempos também. E foi uma questão muito, acho que, frescurenta minha. Então, assim, vida que segue. Mas é outros tempos também. Muita coisa mudou e tal. E quando eu falei pro meu pai como a gente tá dando comida pro Gael, ele ficou, nossa, sério? Ai, Gael! Aí, bom, enfim. Ai, pera! É, o Gael. Ai, que nome lindo! Por quê? Ai, amei! E me lembra do Gael Garcia Bernal, obviamente. Pois é isso. É por causa disso mesmo. É sério? Que perfeito! Tudo bem, pode continuar, desculpa. A minha mulher que escolheu o nome, e ela queria Gael Garcia. Não foi Garcia Bernal. Eu escolhi o segundo nome dele. Mas, enfim. Mas era Gael. Adorei. E a partir dos 6 meses, a gente começou a dar alimentos que ele podia pegar com as mãos e comer. Então, manipular e comer, tipo, banana. Só que você dava, tipo, 1/3 da banana para ele poder segurar na casquinha e começar a mastigar. Tem uma chupeta especial, que é uma redinha que você pode dar, tipo, laranja, da mexerica, até ele conseguir meio que sentir os sabores e mastigar. E você começar a dar, né? Alguns alimentos eram possíveis de dar. É justamente para criar uma pessoa, né, uma criança que não tenha tanta rejeição por alimentos. Por quê? Como provavelmente nós fomos criados a partir dos 6 anos, Renata? Com papinha. Eu não posso. Assim, deve ser. Eu nasci nos anos 90, então vocês sabem. Provavelmente a gente foi criado com papinha, aquele monte de coisa cozida até o último e depois liquefeita, saca? Aí você não tem a noção de sabores, você não tem noção de texturas, do que é comida de verdade. Você vê esses americanos que a gente tá comentando aqui, saca? E com esse método que chama Baby Led Winning, você começa a apresentar alguns alimentos para as crianças para poder comer. Mas também você tem que tomar muito cuidado com engasgos. Por isso você tem que estar sempre de acordo com o seu pediatra sobre o que você vai fazer e estudar muito. Porque às vezes ele vai se atorar, às vezes ele vai engasgar com algumas coisas, até ele pegar o costume de tudo, saca? Ou, por exemplo, você aprende se você for dar... evita uvas, mas se você for dar uva, corta ela em 4, nem 2. Porque uva, se ela ficar presa na garganta, ela tende a inchar com umidade. E dá probleminha. Então, se você dá esse tipo de coisa, tem que ser bem pequeno, assim, né? Eu sempre me lembro as pessoas dando pipoca pra criança, e aí é tipo destrinchando a pipoca inteira, pra dar só a parte mais segura da pipoca, sabe? Sim, é muito... Olha, piruar aquele milho não cozido da pipoca, não estourado da pipoca, é perigoso até pra gente, imagina pra uma criança.
Sim. Imagina se entra no canal errado. Então é problemático. É peruá o Algumas nome coisas disso, é são porque pra muito mim problemáticas. peruá era o nome de um peixe que eu era obcecada quando criança. Então, Eu conheço com piruá, não nem peruá, ah, piruá. Como peruá. esse milho não estourado, né? Meu irmão que sempre falava, né? Que meu irmão, ele realmente quebrou 2 dentes com piruá. Eita. Ele é muito sortudo. Então, ok. Vamos encerrar, então, pra liberar Caio-san. E vamos pro Today I Fucked Up, que é o nosso Hoje Eu Fiz Merda, da Gillian. Hoje eu fiz merda cozinhando nua. Você já quer comentar pelo título, não? Porque, olha, das piores idiotices que você pode fazer numa cozinha, É a cozinhando maior é nua. você cozinhar pelado. E eu conheço pelo menos 2 histórias de gente que se ferrou assim, mas vamos lá. Então, como qualquer namorada, decidi fazer um café da manhã pro meu namorado. Era o nosso dia de folga e pensei em fazer algo especial. Estava fazendo ovos beneditinos com batata rosti. Quem não iria querer isso? E principalmente sendo servido nu. Uma vitória pro meu namorado. Eu não disse a ele que estava fazendo café da manhã porque queria que fosse uma pequena surpresa. Ele estava jogando na sala. Ele lavou os pratos essa manhã e enquanto as batatas estavam cozinhando, eu pensei ter sentido o cheiro de sabão também. Tinha uma panela na boca traseira direita e os ovos estavam no canto inferior esquerdo, os 2 queimadores maiores. Então me inclinei para cheirar o sabão, esquecendo totalmente que tenho 1,60 m e não consigo alcançar nada. Logo sinto o calor, a dor. Caralho! Meu namorado ouve da sala. Não apenas estraguei a surpresa, mas também queimei meu mamilo. Além disso, eu também quebrei a gema do ovo com a porra do meu mamilo. Eu estou triste e chateada e ele está rindo pra caramba. Reclamões? O que a gente pode aprender com essa última história de hoje? O que a gente pode aprender, Caio, com essa história? Proteja seus mamilos. Muito A bom. única coisa. Por favor, não cozinhem nus. Não, sério, gente, por favor. Cozinha, nossa, é problemático. Qualquer respingo de qualquer coisa. Peguem Gente, vocês às e vezes eu tô de queima na short e hora. já dá ruim, sabe? Saca? Se você tiver vestido com roupa de frio pra fritar um ovo, você já se ferra. Imagina cozinhar pelado, gente. Não. Ai, meu Deus. Você pode contar algumas dessas histórias que você sabe? Uma dessas é do mesmo irmão sortudo. Que ele acha que ele tá no Rio de Janeiro a vida toda, então em casa ele não existe camisa, saca? Ok. E basicamente ele fritando o ovo que ele se lascou, né? Voou uns óleozinhos, né? Uhum. Aquela manteiguinha quente que voa em você quando você frita ovo. Sim. E o segundo caso, esse bem mais grave, foi ele era da onde? Eu já trabalhei como executivo de mentira numa empresa de assessoria de imprensa, né? E ele era do RH, não, do ATI. Ele arrumava os computadores lá e tinha vários, né? Bem, ele tava fazendo algum tipo de fritura, sem camisa também, acho que só de cueca e tal. Ele fez alguma coisa que a frigideira voou nele, na barriga. Ele ficou, acho que uns 2, 3 semanas sem ir pro trabalho, com queimaduras gravíssimas, assim. E a lição é, 1, não seja um idiota. 2, não cozinhe pelado. Gente, acho que essas são as 2 lições. Às vezes eu tô fazendo purê, e se tem uma coisa que purê gosta de fazer, é pular em você. E aí Sim. Eu tô lá fazendo o purê, e o purê pula no meu braço, sabe? Pula na minha mão, e é uma sensação horrível. Imagina se vira um negócio de purê inteiro em mim e eu tô nua. Meu Deus do céu. O prédio inteiro ia querer saber o que aconteceu, porque o grito não ia ser mesmo, não. Imagina. Fazer purê, fritar coisa, molho de tomate. Ai, nem me fala. Pula pra caramba. Você está fazendo uma calda de goiabada para um cheesecake também. A minha tia vive fazendo doce de goiaba, sabe? Pois é. E aí ela fala, peraí, rapidão que eu tenho que... Concentração aqui, sabe? Aí ela tem que virar a panela um pouquinho para um lado assim, entendeu? Tem que fazer... Tem todos uns macetes ali que ela faz para tentar evitar o máximo possível de queimaduras, mas ela sempre sai queimada porque é impossível você fazer um doce de goiaba sem se queimar. Com certeza, o negócio pula e quer te acertar. Saca? Mas eu fico pensando aqui, cara, o mamilo, gente. O mamilo. Cara, é um lugar tão sensível. Eu imagino a dor. Eu fico pensando, ela... Meu...
Olha, pra quem gosta de uma dorzinha, deve ter sido até erótico, assim, sabe? Você ouvinte, você que gosta de um sadomasoquismo, imagina. A baixinha abaixando assim no ovo frito, assim, furando a gema do ovo com o mamilo. Nossa! Sabe, colocando o cabelo pra trás, assim, tipo... Ai, meu Deus! Isso aqui virou Fale com os contos eróticos, de repente. Ou os contos eróticos da gerência. Ai. Só o piercing, tipo, arrebentando a gema do ovo, assim, sabe? Ai, alterizando não. o buraco na hora, cara. Meu Deus. Gente, eu imagino que deve ter sido uma dor horrível. Eu até editei uma parte da história, porque ela era um pouco mais não safe for work, apesar desse podcast claramente não ser. Não, é que ela disse, meu namorado deu um beijinho no meu mamilo e ficou rindo da história, sabe? Eu falei, isso não é irrelevante pra essa história, ninguém se importa. Romance. Não, mas teve a questão gourmet do sabor da gema do ovo. Eu acho, não sei. Você acha que ela não passou a mão antes? Sabe, agoniado? Não sei, tá doendo, sei lá, acho que só soprou. Que horror. Ou depende do tamanho, acho que ela... Bom, vamos deixar quieto. Continuando. Dependendo do tamanho, ela conseguiu dar, pelo menos, ela mesma conseguiu dar um beijinho ali, porque deve doer. Cara, deve doer muito. Deve doer mesmo. Nossa. Realmente. Acabaram as histórias, Caio-san. E você gostou de participar do episódio? Eu achei sensacional, né? Com mães que cozinham nada, sogras que fazem comida para asilos, mamilos queimados. Mamilos queimados, eu acho o nome desse podcast. Mamilos e um mentiroso contumaz que fala que odeia a comida da namorada e agora tá se lascando. É isso. Eu adorei. Ai, que bom que você gostou. Agradeço mesmo a sua participação. Eu que agradeço de participar aqui, foi bem bacana. Começando a semana bem legal. Obrigada. Então, gente, vocês já sabem, não deixam de escutar o Refogado Podcast, sigam Caio-san e espero encontrá-los no próximo episódio. E não se esqueça, incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.